Naquele dia, Daniel Richardson foi para sua casa no campo para colher vegetais em seu jardim. Ele jamais imaginou que alguém tentaria roubar seu humilde apartamento. Mesmo tendo ficado fora por apenas 8 horas, quando retornou, ficou chocado ao ver que tudo estava de cabeça para baixo. Claramente, alguém estava procurando por joias, mas o que levou os ladrões a pensar que um pobre aposentado poderia tê-las? Os ladrões levaram o que poderia ser vendido por uma pequena quantia de dinheiro. Quando a polícia chegou, encontraram Daniel segurando uma caixa vazia e em luto. Ele disse que tinham roubado tudo dele, apesar de ter um apartamento modesto e não ser rico. Para ele, era desprezível que alguém fizesse isso. O policial perguntou se ele tinha verificado tudo e se eles poderiam ter roubado mais algumas coisas. Richardson entregou-lhe uma lista e disse que não havia nada caro ali, mas tudo tinha valor sentimental, pois tinha sido dado por seus pais. O policial olhou a lista e disse que, embora não houvesse nada caro, eles levaram tudo de qualquer maneira. Depois de examinar o apartamento e conversar com os vizinhos, a polícia fez a denúncia e partiu. Agora, tudo o que Daniel poderia fazer era esperar que os ladrões vendessem tudo o que tinham roubado. Ele não acreditava que a polícia pudesse pegá-los, já que o que roubaram dele não tinha grande valor e eles só poderiam vendê-lo em um mercado de pulgas. A única maneira de pegá-los seria se levassem as joias da família a uma loja de penhores. Daniel tinha deixado sua pensão e economias em casa e nem teve tempo de comprar mantimentos para o mês. Sua vizinha, Sra. Foreman, veio vê-lo uma hora depois e ficou chocada com o que tinha acontecido. Ela disse que estava sempre observando quem entrava no edifício e não poderia acreditar que os ladrões tinham roubado ele em plena luz do dia, enquanto estava fora por apenas 2 horas. Richardson não culpou sua vizinha, mas lamentou que os outros inquilinos não tivessem feito nada para afugentar os ladrões, já que muitos deles estavam em casa o tempo todo. Ele decidiu voltar para sua casa no campo, onde ainda tinha alguns suprimentos de comida e algum dinheiro para comprar pão. Sra. Foreman o impediu, dizendo que ele deveria esperar pela polícia, que poderia encontrar os ladrões e precisaria de sua ajuda para identificar o que foi roubado. Ela também perguntou o que ele faria se ficasse sem dinheiro e não pudesse comprar uma passagem de ônibus para a cidade. O aposentado não havia pensado nisso antes, mas decidiu passar um dia inteiro indo para casa no campo para trazer o máximo de suprimentos e vegetais possíveis. Durante todo o dia, o Sr. Richardson limpou seu apartamento. De repente, ele pensou em seu filho e que poderia pedir ajuda a ele. Depois de passar o dia limpando e organizando o apartamento, o Sr. Richardson decidiu ir até a delegacia para conversar com o policial responsável pelo caso. Ele queria saber se havia alguma novidade sobre o roubo. Ao chegar na delegacia, ele foi informado de que ainda não havia nenhuma pista sobre os ladrões. O policial explicou que eles estavam investigando e tentando encontrar alguma pista, mas que ainda não tinham conseguido nada. Desanimado, o Sr. Richardson voltou para casa. Ele estava se sentindo muito triste e frustrado por ter sido vítima de um crime tão covarde. Ele pensou em sua esposa, que havia falecido alguns anos atrás, e em como ela teria ficado chateada ao ver o estado em que o apartamento estava. No dia seguinte, o Sr. Richardson decidiu ir até a casa de campo para buscar alguns suprimentos. Ele sabia que não seria fácil caminhar até lá, mas não tinha muitas opções. Ele não tinha dinheiro suficiente para comprar uma passagem de ônibus e não queria pedir ajuda aos vizinhos. Ele começou a caminhar pela estrada, carregando uma mochila com alguns mantimentos e algumas ferramentas de jardim. Ele estava se sentindo cansado e triste, mas também determinado a não desistir. Durante o caminho, ele encontrou algumas pessoas que o conheciam e ofereceram ajuda, mas ele recusou educadamente. Ele queria resolver a situação por conta própria e não se sentia confortável em aceitar caridade. Finalmente, ele chegou à casa de campo e começou a colher alguns vegetais e frutas. Ele também encontrou um pouco de dinheiro que havia guardado em um cofrinho. Com esses recursos, ele conseguiu comprar mais suprimentos e voltar para casa. De volta ao apartamento, ele decidiu que precisava tomar uma atitude. Ele sabia que não poderia deixar os ladrões vencerem e decidiu que iria tentar recuperar seus pertences. Ele começou a investigar e descobriu que havia uma loja de penhores na região que costumava comprar joias e outros objetos roubados. Ele decidiu que iria até lá e tentaria encontrar suas coisas.
No dia seguinte, ele foi até a loja e começou a procurar por seus pertences. Depois de muito procurar, ele finalmente encontrou algumas joias que pertenciam a ele. Ele se aproximou do dono da loja e disse que aquelas joias eram suas e haviam sido roubadas de seu apartamento. O dono da loja ficou surpreso e começou a questionar o Sr. Richardson. Depois de ouvir sua história, ele se ofereceu para ajudá-lo a recuperar o restante de seus pertences. Ele tinha alguns contatos na região que poderiam ajudar na investigação. Juntos, eles conseguiram identificar os ladrões e recuperar a maior parte dos pertences do Sr. Richardson. Ele estava muito feliz e grato pelo apoio do dono da loja e dos outros envolvidos na investigação. No final, o Sr. Richardson percebeu que não estava sozinho e que sempre havia pessoas dispostas a ajudar. Daniel passou a noite pensando em como poderia resolver seus problemas financeiros. Ele decidiu que precisava encontrar uma maneira de ganhar dinheiro rapidamente. Na manhã seguinte, ele acordou cedo e começou a procurar por trabalhos temporários na cidade. Após algumas tentativas frustradas, ele encontrou um anúncio para trabalhar como segurança em um evento na cidade. Ele se candidatou para a vaga e foi contratado imediatamente. O trabalho não era fácil, mas Daniel estava determinado a fazer o seu melhor para ganhar o dinheiro que precisava. No final do dia, ele recebeu o pagamento pelo seu trabalho e, embora não tenha sido muito, foi o suficiente para comprar alguns mantimentos e medicamentos que ele precisava. Ele estava aliviado por ter encontrado uma solução temporária para seus problemas. No dia seguinte, ele decidiu ir até a loja de penhores da cidade para ver se os ladrões haviam vendido suas joias roubadas. Para sua surpresa, as joias ainda não haviam sido vendidas. Ele imediatamente alertou a polícia, que prendeu os ladrões e recuperou suas joias. Com o dinheiro da venda das joias recuperadas, Daniel conseguiu pagar suas dívidas e reconstruir sua vida. Ele aprendeu que, mesmo em tempos difíceis, é possível encontrar soluções criativas e superar os desafios.